do Senhor, bom dia, que Deus te abençoe em nome de Jesus, que esse estudo edifique o seu coração, que essa palavra vá de encontro ao seu coração. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, do livro de Daniel, a teologia básica do livro de Daniel. Hoje nós iremos estudar o capítulo 3, porém antes eu quero recapitular o tema do capítulo 1 e o capítulo 2. Capítulo 1 fala da transição dos nobres judeus para a Babilônia. No capítulo 2 demonstra a soberania de Deus, controle de tudo, que ele não perde controle, o controle ativo de Deus. Então, como já disse, nessa manhã nós vamos estudar o capítulo 3. E o capítulo 3 é muito legal, porque ele vai trabalhar sobre uma história e sobre essa soberania de Deus agindo mais uma vez com um milagre. Então, em nome de Jesus, eu quero orar com você, que essa manhã o impacto de Deus, na palavra de Deus, vai de encontro ao seu coração, em nome de Jesus. Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, queremos, ó Deus, te engrandecer e te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. Senhor, fale ao nosso coração através da Tua palavra, que possamos aprender mais um pouco, em nome de Jesus Cristo, dessa palavra, Senhor. Espírito Santo, me dê graça, tudo que eu fizer seja para a glória do Senhor, e tudo que meus irmãos e irmãs receberem, ó Deus, é para a glória do Senhor. Pai, fala conosco em nome de Jesus. Pega a sua Bíblia, abre aí, Daniel capítulo 3. Nós vamos discorrer sobre esse capítulo, fazendo aplicação. Eu estava estudando esse capítulo, e é um capítulo tão aplicativo, porque o capítulo 1 é a introdução, nós pegamos alguns assuntos, viajamos, trabalhamos alguns assuntos, dentro da teologia, o capítulo 2 também, da história, da soberania. Mas o capítulo 3 nós vamos trabalhar mais a questão de aplicação. É um texto que, se você ler o capítulo 3, ele não é difícil de compreender, de compreensão. É um capítulo que é mais aplicativo, é pegar os textos e aplicar para a nossa vida. Então vamos iniciar o capítulo 3, versículo 1 ao 7. E vamos falar sobre todo o capítulo, ok? Separou sua Bíblia aí? Vamos pegar vários textos aqui para a gente fazer, trabalhar esse estudo aqui, ok? Daniel capítulo 3, versículo 1 ao 7. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou juntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viesse a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem de Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvides o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que se não prostrar e adorar será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante se acharam alguns homens caldeus
e acusaram os judeus. Vou pegar alguns versículos para nós desenvolvermos esse capítulo 3. Vamos lá então no versículo 1. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro cuja altura era de 60 côvados, 30 metros, um prédio de 8 andares e 3 metros de largura, 30 por 3. E aí diz assim: levantou-a no campo de Dura. Dura era uma palavra usada nos antigos na Babilônia, se referindo a um local murado ou um local que tivesse montanhas em volta desse vale, um vale cercado por montanhas. Então, todos os lugares que tinham montanhas cercando o vale, ou um lugar que era murado, eles chamavam de Dura. E o versículo 2, o rei Nabucodonosor mandou. Aqui eu vejo algo, o orgulho de Nabucodonosor, a soberba, porque ele já com o coração, com a vaidade no coração, e ele diz assim, eu imagino ele pensando, olha, vou fazer uma estátua de ouro. Daniel, certa vez, falou comigo que aquele meu sonho, o sonho que eu tive, a cabeça de ouro seria eu, a Babilônia. Então está na hora de criar uma imagem. Não que a culpa fosse de Daniel, não. Na verdade, a vaidade do coração dele aflorou diante daquilo, como os estudos dizem. E aí Nabucodonosor ele dá uma ordem. Só que é interessante que ele pega dentro da hierarquia, ele começa de cima, os maiores. Aí fala de sátrapas, presidente, prefeito. É como se ele fosse o presidente, o imperador, porque são várias nações, nacionalidades dominadas, ele é imperador. Então ele divide em presidente, sátrapas, como se fossem ministros, os mais próximos dele, presidente, governadores, prefeitos, oficiais. Então trabalhavam o município, vamos dizer assim, se fosse o nosso contexto. Uns cuidavam do município, outros de distritos, outros de regiões, estados e outros de nações que estavam interligadas com a Babilônia. E os sátrapas, que eram os que governavam, esses estavam abaixo do imperador Nabucodonosor. E ele começa o quê? Pelos de cima até chegar ao povão. Ele, se nós olharmos aqui dentro do texto, ele estava querendo reforçar a lealdade do povo com a religião, que a questão da guerra já tinha dominado as nações, o império dominante era ele, o império babilônico. A política dele já estava sendo trabalhada, mas uma coisa que segura a religião. Ele precisava que as pessoas fossem leais a ele, e ele usou o que? A religião. Agora sou um Deus. E um Deus, ele é maior, ele é soberano. E as pessoas devem lealdade. Assim que Nabucodonosor estava pensando sobre ele. Eu chamo isso de síndrome de Lúcifer. E Nabucodonosor não foi o primeiro, e nem será nem o último a pensar dessa forma. Se você pegar os imperadores romanos, praticamente todos faziam culto para si mesmo, mandavam o povo adorar, fazer culto para si. Eu chamo isso de síndrome de Lúcifer, querendo ser Deus e não sendo Deus. Então Nabucodonosor ele exige isso. O versículo 2 ele diz, mandou. Ele não pediu, não era opcional. Ele mandou que todos, quando ouvissem o som da trombeta, o som dos instrumentos, todos quando ouvissem, claro que era um som que todos iriam identificar, porque
onde eles tivessem aquele tipo, aquele barulho, aquele ritmo, estava dizendo que está na hora de se prostrar diante da imagem. Porque aqui fala todos os povos e nações. A imagem estava num lugar só. Então, em todas as outras regiões que tocavam a música, vamos dizer assim, o som, toda sorte de música, que tinha o mesmo estilo, vamos dizer assim, as pessoas tinham que se prostrar em tempo real, em todos os lugares ao mesmo tempo, mesmo fora daquela região de Dura, ali da província da Babilônia. Então era uma lealdade mesmo que ele queria de todo o império, não só da Babilônia, mas do império dominado por ele. Então, dentro disso, entrou 3 homens, na verdade 4, mas só que o capítulo 3 ele não se preocupa de falar de Daniel. O capítulo 3 se preocupa em falar de Sadraque, Mesaque e Abednego. Aí você me pergunta assim, onde estava Daniel nessa hora? Provavelmente em algum trabalho, viajando para o rei, negócio do rei, mas ele não estava naquele lugar, porque ele, como um dos líderes, ali, governadores, ele tinha que também se prostrar. Ele não iria se prostrar, ele entraria na história aqui com Sadraque, Mesaque e Abednego. Ok, gente? Até aí? Então, a preocupação de Daniel aqui não é fazer referência a si, mas a história dos 3 amigos aqui que foram para a fornalha de fogo que nós vamos ver mais à frente. Beleza? E aí nós vamos discorrer, nós vamos entender algumas coisas. Vamos lá. Versículo 12. Há uns homens, voltando um pouquinho, eu vou pegar o versículo 9. E falaram, disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto. Então o rei fez um decreto que não poderia ser revogado. Aí voltando 10. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a estátua de ouro. A qualquer que se não prostrasse, adorasse, seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Versículo 12. A uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem estátua de ouro que levantaste adoraram. Então, alguns caldeus, que eu já falei o que é caldeu no outro estudo, que são, na verdade, são da Babilônia ali mesmo, da região da Babilônia, está na mesma nacionalidade de Nabucodonosor. E aí, eles, claro, cheios de inveja, 3 homens cativos que se tornaram homens de negócios ali do rei, homens que cuidavam das coisas do rei. E eles, com inveja, eles falaram assim: olha, negócio é o seguinte, ó rei, vive eternamente. Um elogio, mas tem um porém: o Senhor fez um decreto pelo qual todo homem tem que te adorar a imagem, ao ouvir o som. Porém, tem uns judeus, uns cativos, que eles não fizeram caso de ti, do Senhor, para tocar no ego de Nabucodonosor, você viu o diabo agindo aí, a teus deuses, a sua religião, e a estátua de ouro, que está em cima o quê? Está debaixo, na verdade, de um decreto. Então eles quebraram todos os princípios do Senhor, Nabucodonosor. E agora, o que fazer? É interessante que eu já falei isso com diversas pessoas. Nós devemos obedecer às nossas autoridades, desde que não quebrem princípios da palavra de Deus, pois Deus é a nossa autoridade suprema. Como que é isso?
A Bíblia nos ensina a ser submisso a autoridades. Ok. Mas se essa autoridade ela quebra um princípio bíblico de Deus, quem é a autoridade maior? O próprio Deus. Então eu devo sujeição a quem? A Deus. Nabucodonosor era a autoridade dele, que a maior autoridade humana deles. Porém, Nabucodonosor quebrou um princípio do Deus soberano, que as pessoas não deveriam ir para a idolatria. Então, a partir do momento que Nabucodonosor quebrou um princípio, eles tinham que obedecer diretamente o próprio Deus. Então, eles estavam firmes, nós veremos aqui, que Sadraque, Mesaque e Abednego se mantiveram firmes no propósito. Aí veio uma pergunta: por que Deus permitiu? Por que Deus matou Nabucodonosor? Não destruiu ele ali? Como eu disse no estudo anterior, Deus está no controle de tudo. Deus não perdeu o controle aqui. Eles tinham que passar por um teste, a aprovação da sua obediência a Deus e lealdade ao Senhor. Então, é isso que o texto quer passar para nós. Eu quero pegar um exemplo de primeiro Adão até chegar a Jesus, e aí nós vamos voltar para o capítulo 3, ok? Lá em Gênesis capítulo 2 e o capítulo 3, Deus dá uma ordem para Adão. Fala: Adão, olha, de todas as árvores do jardim, você vai poder comer, menos a árvore da ciência do bem e do mal. Dessa você não vai comer não, se comer você vai morrer, Adão. Só que no capítulo 3, a serpente, Satanás, ela vem tentar Eva e tenta Adão. Aí talvez você se pergunta: mas onde estava Deus? Deus estava olhando. Deus estava permitindo que Adão e Eva passassem por um teste e por uma aprovação. Porque eles tinham a natureza santa, mas estavam suscetíveis à tentação de fora. Eles tinham a santidade mutável. O que é santidade mutável? Deus criou eles com a natureza santa, mas o caráter santo, quem tinha que adquirir era eles. Então, era uma natureza, uma santidade mutável para se tornar imutável. Como que é isso, pastor? Deus criou perfeito Adão e Eva, sem pecado, perfeito, santo. Só que eles tinham que passar por um teste externo. Por quê? Se você pegar a história de Lúcifer, de Satanás, ele foi criado sem pecado, perfeito. Quando ele peca lá no céu, não sei como surgiu no coração dele esse pecado, esse desejo, essa inveja de ser igual, querer ser igual a Deus, como a palavra diz. Na verdade, ninguém tentou Satanás, ninguém tentou Lúcifer. Ele não caiu em tentação. Na verdade, ele decidiu pecar. Ele decidiu se rebelar. Então, quando ele se rebela contra o Senhor, por isso que ele não tem mais perdão. Porque ninguém levou ele ao pecado. Ele pecou por vontade própria, sem ninguém incentivá-lo ou alguém tentá-lo. Por isso que ele não tem perdão, nem os anjos que se rebelaram. Então Deus, aí que vem o Deus soberano, que não perde o controle. Deus coloca Adão e Eva no jardim, e ali Deus permitiu que a serpente tentasse Adão e Eva. Para quê? Para que eles fossem aprovados, não reprovados. Porque, como eu disse, eles tinham o caráter, na verdade eles tinham a natureza santa. Mas a decisão de ter o caráter santo
vinha deles. Então Deus permitiu que o inimigo o tentasse, para que eles não aceitassem o convite ou que o inimigo estava oferecendo ali. Porém, eles desobedeceram a Deus e pecaram. Mas aí que vem, como eles foram tentados, uma tentação externa, de fora para dentro, aí tem como ser perdoado. Qual a diferença de Lúcifer com Adão? Que o Lúcifer, ninguém o tentou, por isso ele não tem perdão. Agora, Adão e Eva, eles foram tentados para serem aprovados, porém eles foram reprovados porque eles obedeceram. Mas, como foram tentados, se arrependendo, teriam como ter a salvação, como nós temos com Cristo Jesus. Porque todo aquele, nós pecamos. E aí, se nós confessarmos, deixarmos o pecado, nós teremos a chance de ir para o céu, porque nós arrependemos e cremos na morte e ressurreição de Jesus. Mas, se Adão e Eva pecassem sem ser tentados, eles não teriam perdão. E automaticamente a humanidade também não teria perdão. Então o que Deus permite? Permite que algo de fora os tente. Para quê? Para que a santidade imutável se transformasse em uma santidade imutável. Uma santidade que não mudasse. Ali seria o ponto central. Se eles obedecessem a Deus, ele nunca entraria o pecado no mundo. Porém, infelizmente, eles desobedeceram. Diferente de Jesus. Mateus capítulo 4, versículo 1 diz assim que Deus, o Espírito Santo, conduziu Jesus para o deserto. O Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. O diabo tentou Jesus no deserto, mas quem conduziu foi o Espírito Santo. Para quê? Jesus ele tinha que passar pelo teste como Adão. Passar por um teste para ser aprovado. Adão foi reprovado. Jesus ele passou, veio a tentação. O diabo tentou algumas vezes ali diante de Jesus. Mas Jesus passou pela prova. Então eu queria que vocês entendessem Mateus capítulo 4. O Espírito Santo levou para que ele passasse por um momento de teste. E ele passou e foi aprovado. Jesus perfeito, lindo, maravilhoso, vai para a cruz, morre por nós, e agora nós temos acesso ao Pai e a chance e a oportunidade de ter a vida eterna. Eu quero dizer para você que todas as pessoas passam por provas. Todas as pessoas passam por testes. Todos os cristãos passam por testes para provar a lealdade. Se nós somos leal a Deus ou não. Eu dei essa volta toda, irmãos, para vocês entenderem que o ser humano está sujeito a passar por teste. E às vezes nós ficamos questionando, Deus, por que eu estou passando isso? O Senhor não está vendo a minha situação, não? Meu irmão, minha irmã, Deus não perdeu o controle da sua vida. Mas é necessário passar por testes para provar a nossa lealdade ao nosso Deus, a nossa fidelidade. Então, voltando ao capítulo 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles passaram por uma prova. Eles passaram por uma prova. Eles passaram por um teste. Mas siga o exemplo de Jesus. Siga. Lute. Seja fiel até o fim. Você receberá a coroa da vida. Amém? Eu disse para vocês que esse capítulo é mais uma aplicação. E aí, vão comigo lá no versículo 17 e versículo 18. Não, volta um pouquinho. Eu quero trabalhar mais um pouquinho. Versículo 13. Então Nabucodonosor, com ira, furou, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a esses homens perante o rei. O teste. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego,
que vós não serves a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Nabucodonosor, ele não queria ser injusto. Ele falou assim: é de propósito que vocês estão fazendo isso? É de propósito? Ao versículo 14, 15. Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvides o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e toda sorte de música, para vos prostrares e adorares a estátua que fiz. Bom é, mas, se não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Ele está falando assim: olha, eu ouvi, me falaram que vocês não adoram meus deuses, e vocês não estão se prostrando diante da estátua que eu fiz. É verdade isso? Então, músicos, faz o som aí, lança o som. A oportunidade agora. É bom que vocês se prostrem, porque se vocês não se prostrarem, o que eu prometi no meu decreto lá, vocês vão morrer. Serão lançados na fornalha de fogo. E ele diz assim: olha, quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Interessante que no capítulo 2 ele fala bem de Deus lá, mas a vaidade, a soberba entrou no coração dele, que ele esqueceu desse detalhe. Ele falou assim: olha, eu sou Deus agora, e quem é o seu Deus que poderá te livrar das minhas mãos? Então ele estava se colocando no patamar de Deus. Aí vem o fantástico Deus, o verdadeiro Deus, que é lindão, né, gente? Claro. Versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Não vamos nos defender. Não vamos nos justificar. Versículo 17. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do fogo de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Então primeiro eles colocam aqui, olha, nós cremos que o nosso Deus tem poder de nos livrar da fornalha de fogo. Ok, Nabucodonosor? Então nós não vamos justificar nada diante do Senhor aqui não. Agora vou além, nós vamos além. Versículo 18. E se não, se Deus não quiser, se não é o plano de Deus nos livrar da fornalha de fogo, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Ele está dizendo aqui, olha, nós vamos passar por essa prova. Deram testemunho destemido de sua lealdade ao único Deus verdadeiro. Tinham a fé de que não somente confiavam em Deus, como também o obedeciam, seja quais forem as consequências. Olha, se Deus quiser nos livrar da fornalha, intervir aqui agora, antes de nós sermos lançados ali, Ele vai nos livrar. Mas se Ele tem um plano e quer nos levar, glória a Deus também, glória a Ele. Mas nós estamos determinados a não adorar a imagem. Como que eu aplico isso? Eu aplico para a gente que nós temos um problema, às vezes, de... Eu não quero dizer nos vender. Porém, diante da situação, às vezes nós pecamos. Por exemplo, vou pegar uma coisa simples aqui. O patrão fala assim: olha, o telefone toca, você atende e eu quero falar com o fulano de tal, para o seu patrão. O seu patrão fala: não estou aqui, fala que eu não estou aqui não. Aí você vai lá, ele não está aqui não. Quebrou um princípio da autoridade suprema porque com medo de perder o emprego. Meu irmão, minha irmã, às vezes nos vendemos por coisas mínimas e desobedecemos a Deus. Não vou mentir. Não vou mentir. Certa vez aconteceu, para a glória do Senhor, Deus
me abençoou tanto, que eu atendi o telefone, estava lá do meu patrão, e eu falei com ele aqui, é para você. E ele falou comigo assim, fala comigo. Aí eu falei com ele assim, eu não vou mentir não. Se quiser eu falo aqui no telefone que você não vai atender. Ele, deixa pra lá então, pode falar que depois eu ligo. Aí eu falei, depois ele disse que depois vai te ligar, tá bom? E desliguei. E o que tem, senhor? Eu estava andando sem mentir, falei, se eu te obedeço dentro dessa mentira, eu também estaria sendo conivente com o seu pecado. Não. Fidelidades para minha glória, não. É mais que obrigação obedecer a Deus. Ele me ama tanto, Ele cuida tanto de mim, de você, de nós. Isso é o mínimo que eu poderia fazer, que você pode fazer. Agora aqui, diante de uma situação, eu volto a dizer, às vezes se você pesquisar a perseguição dos cristãos mundo afora, pessoas apanhando, pessoas morrendo pelo nome de Jesus, pessoas passando necessidades, fome, e você fala assim, muitas pessoas chegam para você e falam assim, por que Deus permite isso? Deus permite para um bem maior. Pastor, mas para um bem maior? É para amadurecimento, é para o crescimento, é para uma mudança de história. Mas o cara morreu. A Bíblia diz assim que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas Deus se alegra na morte do santo, porque aquele que vive com Jesus e ele morre, ele vai viver com quem? Com Jesus. Então Jesus fica feliz. Olha, vai vir para cá morar comigo já, diretamente aqui no céu. Então, nós precisamos entender que Deus ele não perde o controle. E Deus permite coisas acontecerem na nossa vida para ver se nós somos fiéis mesmo. Ele sabe muito bem. Ele sabe do futuro, Ele sabe do nosso coração. Mas nós precisamos também entender a nossa fidelidade. Se nós somos fiéis mesmo ao Senhor ou não. Ou só cantamos que Ele é nosso Rei, que Ele é nosso Senhor, que nós o adoramos, mas na hora da prova, eu sou reprovado. Somos como Adão ou seguimos o exemplo de Jesus? Faça como Sadraque, Mesaque e Abednego. Obedeceram ao Senhor. Foram fiéis ao Senhor. Seguindo, versículo 20 e 21. E ordenou aos homens mais fortes. Nabucodonosor ficou, versículo 19 fala que o semblante dele mudou. E mandou aquecer 7 vezes a fornalha. Aumenta aí, manda mais fogo. E ordenou, versículo 20, ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército, que atassem Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com suas capas, seus calções, seus chapéus, suas vestes, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. Interessante que Daniel ele faz questão de especificar como que eles estavam. Todos bem vestidos com chapéu, porque naquela época, quando o cara era sentenciado dessa forma, ele tinha que ficar nu. Primeiro ser envergonhado e depois ser morto. Aqui não. Aqui, Nabucodonosor, ele falou, não, vai queimar tudo. Vai queimar a roupa, vai queimar tudo. Do jeito que eles estão, eles vão morrer. Então, só que Daniel, ele pega esses detalhes do texto, e lá na frente ele vai usar isso para a nossa edificação. É fantástico. Aí, versículo 22. Porque a palavra do rei apertava, e o forno estava sobremaneira quente. Até aí. Porque a palavra do rei apertava. Apertava quem? O rei queria urgência. O rei estava ordenando aos seus soldados, andem rápido. Ele estava muito bravo. Andem rápido, a mais rápido, joga esses homens rápido aí. E o fogo, 7 vezes mais, né? Ali a fornalha aquecida 7 vezes mais. Então, Daniel, ele começa a trabalhar detalhes no texto aqui. Versículo 22, né? E porque a palavra do rei, a palavra do rei apertava, que era com urgência, e o forno estava sobremaneira quente,
Aí vem a consequência. A chama do fogo matou aqueles homens que levantaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Então Daniel, ele faz questão de especificar que os homens estavam apavorados, para amarrar eles rapidinho, matar eles e lançarem. Então eles não pensaram na distância do fogo, porque Nabucodonosor estava ali, ameaçando eles. Então eles ficaram loucos, não pensaram na distância, e quando eles se aproximaram muito, e morreram queimados. Então, a dificuldade deles ali, o sufoco, vamos dizer assim, não levaram ao raciocínio lógico, que se chegasse mais muito próximo, iriam morrer queimados. Então eles chegaram rápido, lançaram, mas queimaram. Aí, versículo 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou disso aos seus capitães: não somos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andavam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles. O aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. É interessante que no capítulo 3, Daniel, ele fala 3 vezes a palavra que eles foram atados, para que a pessoa que lesse entendesse, olha, eles estavam amarradinhos. Para chegar no versículo 25, falar sobre esse ponto. Quando Nabucodonosor vê, fala assim: homens soltos que andavam passeando dentro do fogo. Olha que doideira. Nabucodonosor viu eles, homens soltos ali, só que ele viu 4 homens. Como eu disse, que doideira. 4 homens soltos, foram lançados ali 3, bem amarrados. E ele vê 4 homens passeando. O texto diz que andavam passeando dentro do fogo. E ele diz que o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Interessante que Nabucodonosor, quando ele diz isso, ele está tendo uma visão de alguém, de algo sobrenatural. Ele está vendo um ser sobrenatural diferente, de um formato diferente, não era semelhante a um homem comum, mas algo diferente que ele nunca tinha visto. E Daniel é tão interessante, eu falei dos detalhes. Ele fala que eles estavam atados antes, e quando Nabucodonosor fala com os seus capitães ali, ele diz: olha, agora eu estou vendo 4, e eles estão soltos, o quê? Passeando. Ele usa uma palavra tão interessante, que eles estavam tranquilos dentro de uma fornalha de fogo. E ele viu um ser sobrenatural. E claro que Daniel estava inspirado por Deus aqui. Ele estava falando do Cristo pré-encarnado. Estava falando do Salvador pré-encarnado. Antes de Jesus vir aqui à Terra, Cristo sempre existiu. Então, Jesus aqui, o Cristo é manifesto. Claro que Nabucodonosor não sabia que era o Cristo manifesto. Aqui Daniel está colocando uma inspiração, inspirado por Deus, e está explicando a forma que Nabucodonosor viu, e ele citou. Ele usou uma linguagem da Babilônia, filho dos deuses. Mas Daniel está referindo a quem aqui? O Cristo pré-encarnado. Então ele viu algo sobrenatural. E interessante, se você notar o significado do nome Sadraque, Mesaque e Abednego, na verdade, no hebraico, é Ananias, Misael e Azarias. Ananias, o Senhor é gracioso. Azarias, o Senhor ajuda. Misael, quem é igual a Deus? Leia comigo o versículo 25, diz assim: respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles.
o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Interessante que o nome de Misael significa quem é igual a Deus. Então, se nós pegarmos todas as palavras, serão: o Senhor é gracioso, o Senhor ajuda, no momento eles precisavam de ajuda, e quem é semelhante a ele? Você lembra do texto lá que Nabucodonosor fala no versículo 15, ele diz assim: quem é o Deus que vos pode livrar das minhas mãos? Não tem Deus igual ao nosso. O nosso Deus, ele tem poder de livrar. O nosso Deus, ele tem poder de realizar coisas tremendas. E interessante que Nabucodonosor, ele discorre no texto, ele fala assim, olha, Daniel, pega na fala de Nabucodonosor, versículo 26 e 27, diz assim: então, se chegou Nabucodonosor à porta do forno ardente, claro que ele não chegou pertinho não, né, gente? Senão ele ia queimar também. Então chegou-se Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo e se ajuntaram os sátrapas e os prefeitos e os presidentes e os capitães do rei, contemplando esses homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo de sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Daniel, ele faz questão de especificar que nem o cheiro da fumaça tinha na roupa deles. Eles chegaram perto ali, olharam para eles, não tinha nenhum queimadinho nem na roupa. E respiraram, cheiraram, falaram: nem cheiro de fumaça. Que coisa é essa? Deus não aceita o raciocínio de quem pode fazer algo simplesmente porque faz da mesma forma. Na questão aqui, eles acreditavam no natural. Então eles chegaram próximo: cadê o cheiro? Nem cheiro de fumaça tem. Algo sobrenatural aconteceu. O Deus deles, estava no meio ali daquela fornalha de fogo. E aí, voltando, Ananias, Misael e Azarias: o Senhor é gracioso, o Senhor ajuda. Quem é igual a Deus? A pergunta que eu deixo para vocês nessa manhã: quem é igual a Deus? Quem é igual ao nosso Deus? Devemos pedir ao Senhor que ponha uma determinação firme em nosso coração de sermos fiéis a Ele e a Sua palavra, apesar de suas consequências. Nós sofremos perseguições por causa do nome de Jesus, por causa do Evangelho. Mas nós temos que pedir a Deus: Deus, coloca no nosso coração fidelidade, firmeza, de não abrir mão da nossa salvação, da nossa vida com o Senhor, por causa de coisas banais. Muitos aqui, diante dessa situação, e praticamente judeus também, e os judeus, eles foram levados cativos, e o texto diz que todos se prostraram, menos Sadraque, Mesaque e Abednego. Todos caíram na idolatria, mas os três foram fiéis até o fim. Quando nós demos o testemunho que nós servimos um Deus tremendo, fiel, Deus, ele faz um milagre. Ao ponto que Nabucodonosor, ele contempla esse Deus. Não que ele se converteu a Deus, mas ele contempla a grandeza do Deus de Israel. Versículo 28 diz assim: falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Aí ele lança um decreto no versículo 29. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e suas casas sejam feitas num monturo.
porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abdenego na província da Babilônia. Fantástico aqui que ele reconhece que há um Deus maior do que os deuses que ele servia. E comparando, como eu já falei, o versículo 15, que Nabucodonosor diz assim, olha, e quem é o Deus que poderá livrar das minhas mãos? Porque ele se colocou como um Deus. Ele falou, quem é um Deus? Quem é Deus? Quem é esse Deus dos judeus que vai livrá-los da minha mão? Só que no versículo 28, ele fala assim, não tem Deus semelhante. Esse Deus é diferente. Esse Deus salva, esse Deus faz o sobrenatural. Ele é diferente. Aí ele lança o decreto, olha, ninguém pode falar mal mais desse Deus. Ninguém. Então eu quero deixar isso para você, eu quero concluir e dizer para você que você tem um Deus que é gracioso, um Deus que te ajuda, e não há Deus semelhante a este Deus o qual você serve. Então, em nome de Jesus, seja fiel até o fim. Seja fiel até o fim, como diz Apocalipse, e vocês receberão a coroa da vida. Feche seus olhos, eu quero orar mais uma vez com você. Seja fiel ao Senhor, à palavra dele. Deus, em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, te agradecer e te engrandecer. Nós temos um Deus de milagre que é sobrenatural, um Deus maravilhoso, que faz o impossível na vida do ser humano, Pai, daqueles que buscam, daqueles que creem. Deus, em nome de Jesus, eu peço uma bênção especial sobre cada vida, em nome de Jesus, ó Pai. Pedimos ao Senhor, ó Pai, a Tua graça sobre essas pessoas que estão agora estudando, ó Pai, a Tua palavra. Que o Senhor o abençoe nesse dia, em nome de Jesus. Que todos possam cultuar o Senhor, ó Deus, às 19 horas também, ó Pai, onde nós estaremos falando, ó Pai, estudando com o tema Escolhas de Cura. Deus, em nome de Jesus, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e as insondáveis comunhões do Espírito Santo venham sobre cada vida, hoje e para sempre, em nome de Jesus.